para mais uma aula de matemática do 5º ano. Vamos trabalhar com o que, professora Rosânia? Comparações de frações, professora Nilma. Então, vamos à aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, vamos então separar o nosso material, que é o nosso caderno, né? Esse, acho que todo mundo já tem lá pronto, né? O nosso lápis, borracha, e hoje vamos precisar de lápis de cor. Precisamos de 3 cores. Quem tiver 3 cores de caneta diferente, canetinha, também dá para usar. Qualquer coisa colorida assim dá pra usar, tá? E a régua, nossa régua, e uma calculadora. Novamente, que nem na aula passada. Vamos fazer só poucos cálculos. Quem não tem problema nenhum. Antes de vocês pegarem, consultem um adulto. Isso, se não for sua, tem que pedir emprestado, né? Exatamente. Então, vejam se vocês podem pegar e daí vocês preparam o material. Quem não tiver a calculadora, não se preocupe. Vai poder acompanhar a aula normalmente. Sim, acompanha os cálculos normalmente. Sim, não faz nenhuma diferença. Então, preparem o material de vocês, vamos dar um tempinho para isso. Então, já organizou seu material? Então vamos começar a aula de hoje. Lembram do guarda-chuva? Isso, vimos o poema do guarda-chuva e trabalhamos medidas de temperatura. Nós vimos os diferentes termômetros, as retas numéricas, ali no caso do termômetro, quando ela está na vertical, ela vai de 0 aumentando para cima, né? Lembro que no termômetro nós falamos também que existe a reta abaixo de 0, né? E temos ali a outra reta na horizontal, que ela começa então da esquerda para a direita, aumentando os valores. Vimos as temperaturas, né, do corpo, que o normal, vocês lembram quanto é? 36, né? 36 graus, e nós vimos também ali até 36,7, né, professora Rosânia? Isso, 36,7 graus Celsius é a temperatura normal do corpo, né? E daí nós vimos a variação de temperatura da febre que a Maria estava no nosso probleminha e aprendemos a fazer cálculos com decimais trabalhando com a temperatura. Isso, daí ficou uma tarefa, né? Você fez a tarefa? Então vamos lá. Retomando a nossa tarefinha, desenhe uma reta numerada de 0 a 4 e marque nela os seguintes pontos: 0,4, 1,2, 2,5, 3,3 e 3,9. Vamos conferir se você fez certinho? Vamos lá, professora Rosânia. Isso, vamos ver então? 0,4. O que a gente olha primeiro mesmo? Se tem um inteiro. Exato. 0 não tem nenhum inteiro, então não tem que ser antes do? Antes do 1. Antes do 1, nós vamos colocar o 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. Isso, daí aqui a reta já está dividida em 10 pedacinhos. Se a tua não está, você deve ter dividido, né? Sim, para encontrar o 0,4 precisava fazer as divisões decimais, né, professora Isso, Rosânia? porque são todos números decimais, né? Então, o 0,4 fica ali na nossa reta. Por quê? 4 décimos. Depois, 1,2. Tem inteiro? Tem inteiro. Então vai ficar além do 2, né? Não, do 1. Do 1. 1,2. Depois tem 1 do 2. Ah, é. Aí ele tem 1 inteiro, então tem que ficar depois do 1 e antes do 2. Isso. Depois do 2,5, a professora Nilma já estava adiantada, já estava no 2,5. Então aqui nós temos 1, quantos décimos dá, professora? 1,2. 1 inteiro tem 10 décimos. Tem 10 décimos. Mais 2 décimos,
12 décimos. Você conseguiu Exatamente. marcar os 12 décimos aí? Isso, pode contar assim também, né? Pode Em vez de também. contar 1 inteiro e 2 décimos, você pode contar. Se você dividiu a tua reta inteira, sempre do 0 até 1 em 10, do 1 até o 2 em 10 pedaços, você pode contar 12 décimos. Isso, nós trabalhamos com o jogo Conquistando Inteiros, né? Ah, verdade. Isso, agora tá todo mundo bem craque nisso. E o próximo 2,5, como a professora Nilma já falou, Tem o inteiro, E tem mais 2 um inteiro. inteiros e mais metade. Aquele 5 é metade de 10, então é 2,5 ou 2,5 ou 25 décimos. Isso, um monte de jeitos de falar diferentes que a gente pode ter. 3,3 depois do 3. Depois do 3. Aí já tá tranquilo, né? E Isso. 3,9 não é depois do 4, é 1 antes do 4. Isso, 39 décimos. 39 décimos. 4 seria quantos décimos? 40 décimos. 40. Se você contar todos os tracinhos aqui, os espacinhos aqui, você vai chegar no 40 décimos, Com exatamente. Então quer dizer que nós podemos escrever 4,0, não podemos? 4 décimos, 4,0. Se eu quiser, eu posso escrever assim. Bom, hoje temos uma história também, é uma fábula do livro do Monteiro Lobato. A nossa fábula se chama Liga das Nações. E a professora Nilma vai ler pra gente a fábula deste livro. Neste livro tem muitas fábulas que a dona Benta conta para a Emília. E são fábulas bem interessantes. Liga das Nações. Gato do Mato, Jaguatirica e Irara receberam convite da onça para constituírem a Liga das Nações. Aliemo-nos e cacemos juntos, repartindo a presa irmãmente, de acordo com os nossos direitos. Muito bem, exclamaram os convidados. Isso resolve todos os problemas da nossa vida. E sem demora, puseram-se a fazer a experiência do novo sistema. Corre que corre, cerca daqui, cerca dali, caiu-lhes nas unhas um pobre veado. Diz a onça: já que somos 4, toca reparti-lo em 4 pedaços. Ótimo, repartiu a presa em 4 partes e, tomando uma, disse: cabe a mim este pedaço como rainha que sou das florestas. Os outros concordaram e a onça retirou a sua parte. Este segundo também me cabe porque me chamo onça. Os sócios entreolharam-se. E este terceiro ainda me pertence de direito, visto como sou mais forte do que todos vós. A Irara interveio. Muito bem, ficas com 3 pedaços. Concordamos, que remédio. Mas o quarto tem de ser dividido entre nós. As ordens, exclamou a onça. Aqui está o 4º pedaço. As ordens de quem tiver a coragem de agarrá-lo. E, arreganhando os dentes, assentou as patas em cima do último pedaço. Os 3 companheiros só tinham uma coisa a fazer: meter a cauda entre as pernas. Assim fizeram e sumiram-se, jurando nunca mais entrar em Liga das Nações com a onça dentro. E aí, gostaram da história? No final, quem comeu? Só a onça, né, professora Rosane? Só a onça. Ela era a mais forte das 4 e, claro, que elas não iam brigar, os outros não iam brigar com a onça, né? Como é que eles dividiram a caça? Primeiramente, ela sugeriu dividir em 4. Ele fez certinho. Fez certinho, todos concordaram, onça? Claro. A onça dividiu em 4 pedaços. Só que daí, na hora da divisão, Na hora de distribuir as partes repartidas, ela resolveu ficar com quanto cada um ficou. Vamos ver lá. A onça ficou com a primeira parte porque era a rainha. A segunda é a rainha da floresta. rainha da A floresta. segunda parte porque ela era a onça. E assim por diante, ela E assim tinha por um diante. monte de motivos, Sim. né? Você acha que essa divisão foi justa? Você acha que isso é justo? Foi dividido realmente, Foi dividido, mas foi justo? mas não foi distribuído. Foi Isso. dividido, mas não foi distribuído. Não foi justamente distribuído. A divisão foi certa, mas a distribuição não. Porque a onça ficou com tudo. Vamos olhar aqui, ó. Nós colocamos um quadrado para ser a caça, porque é difícil desenhar um animal, né? E dividir Em partes iguais. É verdade. Aí dividimos, então, imaginamos, porque nós podemos imaginar ali, né, o nosso animal, dividido em 4 pedaços iguais. Aí a onça pegou o quê?
A primeira parte, 1/4, porque ela era a rainha da floresta. Isso. 4, o denominador. Diz Quantas que partes dividir. dividimos o Isso. inteiro. E a onça pegou um pedaço Uma parte. por enquanto. Aí depois pegou outra, Mais uma parte. porque ela se chama onça. Porque se chama onça. Justo, né? Aí os outros já ficaram meio assim, ainda tem a metade, eles ficaram, então, É, fazer o quê, né? ó, 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que é a mesma coisa aqui. 1/2. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Depois, ela pegou mais uma vez 1/4, porque ela disse que é mais forte. É a mais forte de todos ali, né? Chegando nesse momento, um dos outros amigos já falou, bom, a última parte... Vamos o dividir quarto. entre nós 3, né? Os 3 que sobraram. Aí a onça falou, tudo bem. Se alguém que tiver coragem de pegar. Mas quando ela colocou a pata em cima, né? Já ninguém disse, ficou. isso aqui é meu. É, porque a onça era bem mais forte, né? O que aconteceu então? No final, ela ficou com 4/4. Isso é um inteiro. Ou seja, com tudo. Então, aqui os outros animais aprenderam uma lição. Quando é uma fábula, nós sempre temos uma moral, né? Uma moral. Cuidado com quem você se junta. No caso com a onça, eles nunca mais queriam se juntar. E isso vale para nossa vida também. Temos que cuidar com quem a gente faz nossas alianças. A gente tem que cuidar bastante. Os nossos acordos, Os né? nossos professora acordos. Rosane? Então, vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Na aula passada, nós colocamos números decimais Numa reta. numa reta. A gente acabou de corrigir, aí a gente fez o jogo, aí ficou bem mais claro já. Mas hoje, e a fração? A gente falou numa das aulas anteriores que todos os números têm um lugar na reta numérica. A fração também. Ou na reta numerada. Como 1/4 é um número, tem. Mas e daí, como é que nós vamos fazer isso? Vamos ver? Ó, se eu pegar a calculadora, nós já sabemos usar a calculadora para achar. Nós sabemos que para saber o número decimal, o que a gente tem que fazer mesmo? Eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou lá pegar minha calculadora, pegar o numerador, que é o 1, dividido por 4. professora Rosane. Por quê? 4 pedaços. O que deu? 0,25. O que é 0,25, professora Rosane? Ixi, agora, onde que a gente vai colocar? Então, vamos ver lá. Onde fica? Nós sabemos o 0,2, porque nós sabemos que se eu dividir em 10 partes, esta reta está dividida em 10 partes, tá? Iguaizinhas. Aí temos 0,1, 0,2, 0,3. Esses a gente já sabe colocar tranquilo, né? E o 0,25? Vamos colocar aqui no nosso quadro, ele tem 0, porque isso não tem um inteiro, então tem 0. Aí ele tem 2 décimos. Se eu tenho 2 décimos, vou deixar bem forte aqui para vocês poderem ver, posso até dizer que não tem nenhum centésimo, mas ele tem. Quantos centésimos ele tem? Ali tem 5 centésimos. 5. Então, o 0,25, 2 décimos e 5 centésimos. E daí eu posso colocar até um 0 aqui. Lembra que a gente pode fazer isso? A gente acabou de fazer. O 4, posso colocar 4,0. O 0, depois dos números aqui, pode colocar. Lembra nos cálculos? Sim, Que a gente tinha que completar também. Isso, nós também dividimos o décimo em 10 partes e formamos o centésimo, professora Rosane. Exatamente. Então, se é 0,05, é a metade. O que vai acontecer na nossa reta? Vai ficar no meio do 0,2 e do 0,3. Bem isso. Então, vamos colocar na nossa reta? Então, bem no meio do 0,2 e do 0,3 fica o 0,25. Ah, então é tranquilo, professora Rosane. Bem tranquilo, já sabemos isso. Mas será que eu só posso colocar uma fração na reta quando ela está transformada em número decimal? Não, professora Rosane. Se eu dividir aquele meu inteiro de 0 até 1 em 4 partes, eu consigo marcar 1/4, não consigo? Será? Vamos tentar? Dividir em 4 partes iguais.
Sim, porque nós vimos que um quarto é um pedaço do inteiro dividido em 4 partes iguais. Antes, nós tínhamos um quadrado dividido em 4 partes iguais. Agora, nós temos a reta. Eu posso dividir a minha reta em quantas partes eu quiser. Isso, lembrem, nós temos que determinar qual será o meu inteiro e qual será a divisão que faremos com esse inteiro. Isso, dividimos em 10, depois dividimos em 100. Depois a gente até mostrou, porque não deu para dividir em 1000. A gente mostrou com a régua de um metro, dividida em 1000 partes. Mas aqui, do 0 a 1, a gente dividiu em 4 partes, ó. Vamos junto comigo. Uma parte, 2, 3, 4. Onde ficaria um quarto, então? Na primeira parte. Sim, no primeiro ponto. Esse pedacinho aqui é um quarto. Eu posso colocar o 0,25 aqui também, tá certo? Porque 1 quarto e 0,25 representam a mesma quantidade. Então, aqui, quantos quartos eu tenho aqui? 2 quartos, professora Rosana. E aqui no próximo? 3 quartos. E aqui? 4 quartos. Mas deu tudo certo, porque 4 quartos é um inteiro. Com certeza, 4 quartos é um inteiro, que foi o que a onça ficou com toda a caça. Ela primeiro ficou com 1 quarto, depois ela ficou com mais 1 quarto, daí ela ficou com mais 1 quarto, daí ela ficou com 4 quartos, que é a mesma coisa que a caça inteira, ou o inteiro, nesse caso da unidade. Viram como a matemática é legal? Sempre eu posso achar outra forma de escrever. A maioria dos números, eu sempre acho mais coisas que eu posso aprender. Com certeza. Então, quanto mais a gente vai avançando na escola depois do 6º ano, 7º ano, vocês vão entender e ver mais coisas legais. Então, o 4 quartos é um inteiro. Então, na reta eu também posso marcar. Só que agora eu divido não em 10 pedaços, e sim dividir em 4, porque agora estou falando de quartos. Se eu tiver outro inteiro, se eu, por exemplo, quiser marcar 1/3, o que eu vou ter que fazer? Tem que dividir esse inteiro em 3 partes. Lembra? Exatamente. O denominador é que diz em quantas partes você vai dividir o teu inteiro. Isso, nós vamos fazer um jogo depois, já vou falando para vocês, e vamos todos aprender isso bem. Agora, olhem o que acontece. Aqui nós desenhamos 2 retas. Uma com frações. A 1, a gente acabou de fazer. Isso. Os quartos. Em 4 partes. A outra, dividida em 10 partes. Mas é a mesma inteiro, só que aqui dividimos em 10. Já vimos que 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Ó, o 0 e o 1 estão aqui, então o inteiro é igual. 2 quartos será quanto? 0,25 mais 0,25. Que dá quanto, professora Rosânia? Vamos fazer aqui pra gente ver? Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. 0,25 mais 0,25. Por que a professora falou isso? Porque o primeiro pedaço aqui mede 0,25. Como a gente dividiu em partes iguais, aqui também é 0,25. Vai chegar onde? Vamos ver o cálculo? Nós fizemos na aula passada. 10, vai para mais um décimo. 2, 4, 5. 5 décimos. Ou 50 centésimos. Isso! Exato! É 0,5 ou, como já vimos, pode ser 50 centésimos. E também pode ser a metade. Meio. O meio também, 2 quartos e o meio são frações equivalentes. Exato. E 3 quartos, quanto será que é? A gente ia somar mais uma vez 0,25 aqui, porque o pedaço é o mesmo. 0,50 mais 0,25 dá 0,75. Exato, 75, a mesma coisa que acontece aqui. É maior que o 7 e menor que o 8. Então ele fica bem no meio porque é o 5. Se fosse 76, ia estar um pouquinho mais pra lá. E assim? Porque esse pedacinho ali do 0,7 e 0,8 está dividido também em 10 partes. Aqui a gente tem que imaginar, porque aqui a gente não fez todos os tracinhos. E depois um inteiro fica um inteiro. Vamos pro nosso jogo de hoje? O jogo de hoje será comparando frações. Exato. Vamos ver como é que a gente vai... Opa, desculpa, voltei. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos precisar de uma reta numerada que você vai desenhar no seu caderno daqui a pouco. Isso, nós vamos dar um tempinho para você organizar todo o jogo aí. Isso, primeiro vamos entender o jogo. As cartas com os números. A professora Nilma vai mostrar para vocês. Temos um saquinho aqui com essas frações aqui, que a gente vai usar. Todas elas. Todas elas estão aí. Temos o 2/5,
Aqui temos 5 meios. Aqui temos 5 quartos. Aqui temos 1/3. Temos 7/3 e 4 meios. Ah, essas são as frações que a gente vai jogar. Depois temos as 3 cores de lápis de cor. No nosso caso, vamos usar as canetas. Para que você possa conferir aí em casa, por causa da distância da nossa tela, né? Isso, para vocês poderem ver bem, né? Mas vocês podem usar lápis de cor, ou um lápis e 2 canetas diferentes. Também. Como quiser, tá? Depois, nós precisamos de 2 jogadores. Hoje eu vou jogar. Vamos ver se eu vou sortear. Vamos ver se eu vou ter sorte. Vamos ver se eu vou ganhar de vocês. Aí vamos jogar como? Cada jogador vai sortear uma carta. No caso, a professora Nil vai ter que sortear para vocês também, né? O jogador deve colocar na reta numérica o número que sorteou. E o número que o adversário sorteou também, usando uma mesma cor. Tá? Então eu vou pegar a preta primeiro, vamos marcar os 2. Depois nós vamos circular a fração que é a maior. E ganha essa rodada quem sortear a maior fração, que nós vamos circular. Aí nós vamos fazer isso mais 2 vezes, porque são 6 frações. 2, depois 2, depois mais 2. Quem ganhar mais vezes é o ganhador. Então, esse é o nosso jogo, tá? Então, agora sim, pode pegar seu caderno, colocar a data, o título, o nome do jogo e desenhar essa reta. E eu fiz aqui na tentativa no caderno, e no caderno que tem quadradinhos, quem quiser pode fazer com 10 quadradinhos. Aqui, ó. Então, vocês podem fazer o 0, deixar 10 quadradinhos, o 1, 10 quadradinhos, e aí o 2 e o 3, se o quadradinho for pequeno. Isso, porque tem alguns cadernos que o quadradinho é de 1 centímetro. Daí não dá. Então não vai dar para Daí vai trabalhar. ter que ser 5, pelo menos, acho que mais não. Mas também em casa eu fiz a tentativa e fiz quando não tem quadradinhos. Não tem problema nenhum, pode fazer. Você pega a sua régua e marca 5 centímetros entre cada número. Põe o número 0, isso, começa com o 0. 0, deixa 5 centímetros, faz um tracinho, coloca o número 1. Mais 5 centímetros, faz um tracinho, coloca o número 2. Mais 5 centímetros, número 3. Lembrando do que a gente falou na aula passada. Entre os números tem que ter a mesma distância. Tá bom? Então vamos dar um tempo para vocês colocarem isso no caderno de vocês. E daí a gente já começa o jogo. Já estou animada para ganhar hoje. Então, tempo para vocês. Então vamos começar a sortear? Começo por você, professora Rosânia, ou pelo aluno? E aí? Vamos começar pelo aluno, então? Tá bom, pode ser. Então a primeira é a sua fração. Opa, saiu mais que uma carta. Só uma. Vamos ver aqui. Vamos ver que número que você vai conseguir. 7 terços. Terços. 7 terços.
Vamos lá. Agora, prestem bem atenção como é que nós vamos achar 7/3. Está dizendo que o meu inteiro tem que ser dividido em 3 partes, professora Rosane. A nossa reta tem 3 inteiros. Então, eu vou ter que dividir o primeiro inteiro em 3 partes. Vamos lá. Então, ó, não vai ficar bem certinho assim. A gente vai fazer o máximo que a gente conseguir. O meio, mais ou menos aqui. 1/3 é um pouco menos. Então, aqui, ó. 1/3. Ó, 1, 2, 3/3. Mas são 7, professora Rosane. Sim, vou ter que dividir o segundo inteiro também, porque são 7/3. No primeiro, ó, lembram que aqui o 1 vai dar 3/3, que vai dar um inteiro? Isso. Então são 7. São 7, tem mais que 1. Vamos lá. O próximo, mais 3/3. Dividir de novo. Mais ou menos aqui. 1, 2, 3. Quantos nós temos até agora? Temos 3 mais 3, 6. Mas eu preciso de 7, 2, 3, 4, 5, 6 só. Então temos que dividir o terceiro também. O terceiro inteiro. Mais ou menos, o outro aqui. Agora vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu estudante... tá bem longe. Tá Será bem que eu vou conseguir longe. uma fração maior que essa? Vamos ver, professora Rosane. Vamos ver. Agora, vou pegar ainda a mesma é pra cor. professora Rosane. Isso, com a mesma cor, porque é a mesma rodada. 2/5. Ixi, Agora o seu inteiro tem que ser dividido em 5 partes. Vamos lá. Meu inteiro é esse primeiro. Eu tenho um inteiro aqui. Eu vou ter que dividir em 5 partes iguais. 5 partes iguais, aqui mais ou menos assim, né? Então, ó, 1/5, mais 1/5, mais 1/5. Vou fazer esses quintos maiores pra gente saber onde que é o quinto e onde que é o terço, tá? Mais 1/5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quintos. Isso, mas Quanto que era? 2/5 só. Ih, não preciso dividir o outro. Não. Ih, perdi essa. 1/5, 2 quintos. Primeiro ponto pra você. Isso, porque o número, quanto mais longe do zero, mais para a direita ele fica, maior ele é. Então, quem ganhou essa rodada foi você. Pode circular, ela é a maior. 2 7/3 é maior que 2/5. Agora vamos trocar de cor e fazer a segunda rodada. Isso, vamos ver, tomara que eu tenha mais sorte agora. Agora a sua fração será 5/4. 5/4. Agora temos que dividir nosso inteiro em quanto? Em 4 partes, professora Rosane. Bom, então nosso primeiro inteiro é aqui. Em 4 partes, vou dividir primeiro no meio. Meio, metade. Deixa eu pintar melhor aqui. A metade. Agora eu vou dividir a metade mais uma vez, aí vou ter 4, né? Partes. 1/4 é mais fácil de dividir do que quintos e terços. Ó, agora olhem só pro vermelho. 1, 2, 3, 4. Mas são 5 partes. Vou ter que Vou ter que dividir o segundo inteiro também, professora Rosane. Então, vou lá. Tá aqui, metade. Metade da metade é 1/4. E aqui, vamos ver? 1, 2, 3, 4. Quantos eu preciso? De 5/4, professora Rosane. 1, 2, 3, 4 quartos, um inteiro. 5/4. Então, você ficou aqui. Ui, tomara que a minha fração agora seja mais pra cá. Eu também quero ganhar, né? Vamos lá ver. Então vamos lá. Da professora Rosânia é 5/2. Ah, talvez seja maior. Vamos ver? Vamos Onde ver. fica o meio? Aqui, ó. Dividido em 2. O meio mais o meio, um inteiro. Isso. São 2 meios. Não é ainda. Aqui já tá a metade. 3 meios. 3 meios. 4 meios deu 2 inteiros. Mas são 5 meios. Ó, então na metade aqui, 1, 2, 3, 4, 5 meios. Fica aqui. Então, essa segunda rodada a professora Rosânia ganhou. Agora vamos ao desempate. Desempate, agora estamos empatados. Vamos circular a fração maior. 5 meios é maior que 5/4. Por quê? O 4 eu tenho que dividir em 4 pedaços, cada inteiro. E no meios, se você observar, quanto maior o denominador, menor é o tamanho do pedaço. é porque eu vou ter que dividir em mais pedaços, né? Quando tem mais crianças e vocês vão dividir um chocolate, os pedaços não vão ficando menores?
Lembra o pirulito? Ah, é, o pirulito Lembra é um que bom nós exemplo. dividimos o pirulito? Então, foram divididos no meio, depois foram divididos ao terço, E depois depois divididos ao sexto. sexto. Verdade, o sexto era um pedaço menor. Vamos lá para a última rodada, pegando Vamos a para o outra cor. desempate. Terceira cor, eu vou usar preto agora. Não, agora. Eu usei azul na primeira, vermelho na segunda, agora vamos usar o preto. Vamos lá. Vamos ver. Agora é teu, vamos ver. A sua é 1/3. Ah, um terço tá fácil de marcar, porque nós já marcamos Já marcamos. terço, né? Isso. No terço era aqui, o azul curtinho. Isso. Um terço, é um terço? 1/3. E acho que eu ganhei. Olha aqui como é pequeno um terço. É Ó, pequeno mesmo. Um terço, um terço, um terço. Eu dividi em 3 partes iguais. Tá cheio de tracinhos aqui, mas ó, o preto agora vai ser vão ser os terços. Não preciso continuar. Porque é menos do que 1/2. Isso, um terço, um pedacinho de 3. Agora, da professora Vamos ver se é Rosânia, menor. 4/2. A meios nós também já dividimos. Já dividimos, professora Rosânia. Aqui, de 0 a 1 tem quantos meios? Tem 2 meios. Em 2 metades, 2 meios. De 1 a 2? Tem mais 2 meios. São 4 meios. Ah, então fica igual ao 2. 2 inteiros, professora Rosânia. 2 inteiros e 4 metades? São equivalentes. Exatamente. Então eu fiquei aqui. Ai, eu ganhei. Hoje estou com sorte. Acho que Então- mudou a jogadora, deu sorte. Então, 4 meios é maior que 1 terço. Mas 4 meios. O que é 4 meios? Não são 4 metades? São 4 Se eu tenho metades. 2 metades, eu sempre tenho um inteiro. Mais 2 metades inteiro. Vocês viram, ó? Deu certinho. Então, a gente sempre pode pensar nas frações ligando ao inteiro. Ligando ao inteiro, com certeza. Dividido em partes iguais. Então, agora vocês devem ter isso aqui no seu caderno. Vocês podem agora anotar quem não conseguiu. Aí vocês podem colocar embaixo, assim, ó, as frações que a gente comparou. 2/5 é o quê? Maior ou menor? É Do azul. menor. É menor que 7 que terços. 7 terços. Podem anotar lá no seu caderno que 2/5 é menor que 7 terços, porque o 2/5 está mais perto do zero. E claro que quando você dividir 2 por 5, vai dar 0, alguma coisa, porque ele ficou aqui no meio. E vamos dividir 2 por 5? Nossa calculadora, enquanto vocês estão arrumando lá? Ó, eu faço 2 dividido por 5, vai dar um número 0, alguma coisa. Vamos ver? 0,20. Não, 0,4. 0,4. 1 quinto é 0,20. 0,20. Isso, se fosse 1 quinto seria 0,20, É. mas são 2 quintos. 0,40. Exatamente, 0,40. Ó, não tá pertinho aqui do meio? Tá pertinho do meio, professora Rosânia. 0,4, pertinho, 0,5. E observe também que quando o numerador é maior que o denominador, nós temos mais do que 1 inteiro, que é o caso dos 7 terços. Isso mesmo. E se eu colocar agora os 5 Quartos quartos? Comparar com quem que a gente comparou os 5 com quartos? 5 meios. Com 5 meios. Ele vou dizer que ele é maior ou menor? Ele é menor porque ele está mais próximo do zero. Menor que 5 meios. E nossa última fração? Que é 1/3 e 4 meios. Ah, é 1 terço e 4 meios. Vou colocar 4 meios primeiro agora. 4 meios. Qual é a outra? 1/3, professora 1 Rosânia. terço. Quem é maior? 4 meios ou 1 terço? Vamos Nós ver? vimos Quem está mais longe? 4 meios. Porque 2 é maior que um número que está bem pertinho do zero lá, né? Então 4 meios é o que agora? É maior do que 1/3. Maior que 1 terço. Isso. Então agora, com as frações, às vezes a gente não tem certeza. Será que é maior? Será que é menor? Eu tenho a possibilidade de colocar na reta. Isso. Aí você pode fazer as comparações das frações dividindo a sua reta. Lembre-se que as retas que você vai comparar devem ter o mesmo tamanho. O pedaço da unidade precisa ter o mesmo tamanho. Né? Vamos dar um pequeno tempinho para vocês terminarem de copiar isso aqui?
Já registraram? Agora vamos para mais uma atividade, comparando frações. Regina, Bruno, Carlos e Mariana participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total das questões propostas, Regina acertou 2/5. O Bruno acertou 1/2. Carlos acertou 3/8. E Mariana acertou 2/4. Dois deles acertaram o mesmo número de questões. Quem foi? Vamos ter que pôr na reta e comparar essas frações. Uma das formas seria colocar na reta. Claro que vocês poderiam achar outras formas, mas hoje Nós vamos trabalhar com a reta. Então, tem um monte de fração aqui. Vamos organizar esse pensamento? Vamos lá. Regina, 2/5. Bruno, 1/2. Carlos, 3/8. Mariana, 2/4. E a pergunta é: dois deles acertaram o mesmo número de questões. Duas frações, quando representam a mesma coisa? São frações equivalentes. Vimos Exato. as aulas anteriores já. Então, uma das formas seria fazer o desenho, que a gente fez. Isso. Mas também. hoje a gente quer que façam na reta. É melhor, né? Hoje, tá? Todas elas ficam de 0 até 1. Isso. Pega a sua reguinha. Qual é o Pega nosso uma total medida. aqui? Nosso inteiro. É 1 inteiro, porque todo mundo fez aquelas questões de uma prova inteira. Uma prova inteira. Então vamos dar um tempinho para vocês marcarem isso no seu caderno. Registrem e nós vamos fazer os cálculos juntos. Isso, não preciso copiar todo aquele. Copiem isso aqui, ó. Eu vou dar a dica para vocês assim, ó. Colocar aqui para baixo para poder desenhar o inteiro aqui, ó. Se vocês desenharem ele inteiro aqui, 0 a 1, 0 a 1, 0 até 1, 0 até 1, Vamos conseguir comparar mais facilmente. mais fácil. É assim que a gente vai fazer. Geralmente, a gente não faz isso. Você pode resolver do jeito que você quiser. Hoje damos essas dicas, tá? Então vamos lá, um tempinho para vocês. Então, fez as suas retas? Colocou as frações na reta? Então, Vamos compará-las? e no primeiro, ele dividiu em quantas? Em partes? 5 partes. Lembra? O denominador é que diz quantas partes eu tenho que dividir. Isso, o professor Ed que nos ajudou a fazer, ele dividiu em 5 partes, iguaizinhas aqui. Depois, um meio. Ah, e o meio é muito fácil. Metade, né? Metade esse é Duas muito partes. tranquilo. E o outro, em quantas partes vocês dividiram a do Carlos? Em 8. E pegamos quantas? 3. Isso. Há uma diferença entre quando a gente coloca na reta ou quando a gente pinta no desenho. No desenho pode pintar a ordem que quiser. Na reta não. Tem que começar sempre do zero, ó. Aqui 1/5, 2/5. Mesmo que o espaço aqui é o mesmo, mas a ordem, tem que respeitar a ordem. Isso é importante vocês lembrarem. Então, 3/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. São 3, então tá aqui. E 2/4, onde é que fica? Eu tenho que dividir em 4 partes e pegar 2 2. quartos. Agora, ó, como é que a gente vai saber? Qual é a nossa pergunta? Lembram? Vocês já conseguiram responder a pergunta olhando agora? 2 deles acertaram o mesmo número de questões. Quem foi? Será que foi a vamos lá? Regina? Assim fica
Fácil, né? 5, fica tranquilo, né, professora Rosane? Por isso que eu falei para vocês colocarem do 0 até o 1 e desenharem aqui. Aí vocês conseguem comparar. 2/5 é menos que o meio. 3/8 também é menos que o meio. Já 2/4 é uma fração equivalente, porque representa a mesma coisa que 1/2. Isso, na reta também podemos achar frações equivalentes. Viu que legal? Então, quem que tem o mesmo número de questões certas? O Bruno e a Mariana. Se a prova tivesse 10 questões, professora, quantas eles teriam acertado? Metade de 10 é 5. Isso, se tivesse 10 questões, a Mariana e o Bruno teriam acertado 5. porque olha, eles acertaram a metade. Então, agora, para que a gente pense sobre isso, não só nessa aula, mas depois também, vamos colocar algumas frações Na reta, como tarefa de casa para você. Isso, então, você vai copiar no seu caderno, ó, a reta que a gente vai precisar, estas frações, elas vão ficar entre o 0 e o 1 ou entre o 1 e o 2. Isso. Todas elas, tá? Isso, você faz na mesma reta, você coloca todas as frações. Não é uma fração, uma reta para cada fração, como na atividade anterior. Não há necessidade. Se você quiser, pode. Pode. Mas lembre-se, faça do mesmo tamanho que nem fizemos aqui. Para poder comparar. Porque nós vamos Exatamente. fazer as comparações entre Que tá elas. aqui embaixo, ok? Então, mais um tempinho para vocês fazerem a reta numerada. E copiar a E tarefa de copiar casa. a tarefa. A reta, na verdade, pode fazer depois, né? Isso. Só precisa copiar a tarefa. Voltamos então para as nossas perguntinhas finais. Então, vamos ver lá a nossa primeira pergunta. Como se chamava a liga formada pelos animais na nossa história? Liga da Justiça? Liga das Quatro Patas? Liga da Mata ou Liga das Nações? E aí? Lembram? Lembram? Como é que era? Liga das Nações, professora Rosane. Isso mesmo. Vamos ver o próximo? Qual animal levou vantagem na divisão da caça? A zebra, a cobra, a onça ou a pata? Nem tinha pata. Nem zebra, nem cobra. Ah, é verdade, nem tinha. Só a onça. Aí ficou bem Bem fácil. né? E a nossa última pergunta de hoje. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/3? 4/8, 2/6, 4/6 ou 2/8? Mas sem desenhar fica difícil. Então Mas vamos se eu fazer a nossa desenhar- reta. Isso, ó, 2/3 lá. Dividido, onde que eu vou colocar o 2/3? 2/3 é aqui, ó. Lembrando, dividido em 3 partes, uma parte, 2 partes, 2/3. A segunda foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Provavelmente é aquela que tem 6. 2/6 ou 4/6? O que vocês acham? Se fosse 2/6 seria menor, professora 1, Rosane. 2, é verdade, 2/6 ia ficar aqui. Na verdade, junto com 1/3. Então, 4/6. Exatamente. Então, com essa questão, terminamos a nossa aula de hoje. De comparações de frações, né? Isso, nós esperamos de verdade que vocês tenham aprendido bastante coisa e tenham gostado da aula. Isso. Fizemos com muito carinho para vocês e até a próxima. Isso, até a próxima aula.